Cadê Ana Lua? Porra, que musicazinha boa essa do Armandinho, hein? Não sei se vocês gostam de Armandinho, mas olha, que música boa que é escutar Armandinho. Fica a recomendação pra vocês antes da gente começar o nosso vídeo de hoje. E aí, gente, espero que vocês estejam bem. Hoje, numa quarta-feira, tá, ó, começou o frio, hein? Já puxei o casaco do armário, é porque começou a ficar frio aqui em Friburgo. Nossa, que cidade gelada que é aqui. Gente, quem gosta, gosta, né? E quem não gosta, tem que se mexer, tem que se sacudir, porque ó, o negócio é louco aqui de frio, viu? Mas hoje, gente, que vídeo que é hoje, né? Nossa, cara, esse daqui é um vídeo assim que eu posso fazer 50 vezes e as 50 vezes as pessoas continuam sem entender, ou nas 50 vezes chegam novas pessoas tentando entender o que está acontecendo. Então preciso falar disso daqui de forma frequente para vocês. Bom, que é o seguinte, tenho certeza que você tem coisas muito importantes para você fazer no seu dia a dia, né? Só que às vezes você acaba enrolando, aí você começa a entrar no Reels, ficar lá no TikTok, aí você acaba perdendo tempo, lavando a louça, fazendo qualquer coisa, menos o que você precisa fazer, certo? E aí eu queria falar uma coisa. Primeiro de tudo, você não tá sozinho, tá tudo bem. A procrastinação ela atinge milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro. E hoje eu, Cláudio, quero te mostrar como que você vai usar a psicologia comportamental para você sair dessa armadilha nojenta. Eu falo isso pra vocês, sabe por quê? Porque eu também, às vezes, acabo caindo nisso. Poxa, quantas vezes, às vezes a gente, principalmente, eu não sei se isso não é uma coisa só de homem, mas às vezes eu vou pro banheiro e às vezes eu puxo o celular e uma coisa que era pra eu ficar, tipo, 5 minutos de banheiro, eu fico, tipo, 10, 20, 30 minutos. E aí eu falo assim, caraca, o tempo passou muito rápido aqui. E às vezes acabei perdendo um tempo que era precioso, tá? E aí a pergunta que fica é, por que que a gente procrastina, né? Antes de tudo, a gente precisa entender que a procrastinação, ela não é uma preguiça, tá? Ela é um mecanismo de defesa do seu cérebro contra o desconforto. E eu quero que isso fique bem claro para você, porque tem gente que acha que deixar para depois é preguiça, mas às vezes, muitas das vezes não é preguiça, é essa defesa do nosso cérebro de fato de não querer fazer coisas. Por quê? E aí eu vou falar uma coisa até meio engraçada. O seu cérebro, ele é vagabundo. Ou seja, ele não gosta de fazer energia, ele não gosta de gastar a energia que ele tem. Ele quer economizar o máximo de energia. Então, pelo fato dele querer economizar, você acaba deixando de fazer as coisas que você teria que fazer. Por quê? Porque gasta energia, porque às vezes é difícil, porque é complicado. Então, assim, isso é muito importante que você entenda. E segundo alguns estudos de algumas universidades, quando uma tarefa, né, uma atividade, ela parece difícil, chata, às vezes até mesmo estressante, o cérebro ele começa a ativar alguns sistemas aqui na nossa cabeça. Se eu não me engano, é o sistema límbico. E ele quer evitar essa dor, ele quer evitar esse incômodo, ele quer evitar esse tipo de problema e buscar o quê? Prazeres imediatos. E quais seriam esses prazeres imediatos? Comer alguma coisa, se distrair vendo alguma coisa, puxar o celular e ver um vídeo. Então você não evita a tarefa em si. Você está evitando a emoção que essa tarefa vai te gerar. Tá fazendo sentido para vocês? Fazer a tarefa às vezes é muito fácil, que você vai fazer em 5 minutos, 10 minutos que seja. É muito rápido. Só que às vezes você quer evitar o sentimento que você vai ter quando você começar a fazer a tarefa, tá? Saber disso já muda muito o jogo. Por quê? Porque às vezes você vai ficar ali, putz, velho, que troço chato de fazer, chato pra caramba. Só que às vezes não é chato em si. Às vezes é que você vai sentir essa chatice, mas que de fato é uma coisa tão fácil de fazer que às vezes você só ressignificar. Não é falta de caráter, é um padrão emocional. E os padrões podem ser mudados. E aí, eu quero passar para vocês, deixa eu ver, um, dois, três, quatro técnicas. Opa, eu quero mostrar quatro técnicas para vocês poderem trabalhar essa diminuição de procrastinação, para que você faça aquilo que precisa fazer, tá? Vamos lá. Primeira técnica que eu quero passar para vocês é reduzir o tamanho da tarefa. Às vezes você está com uma tarefa enorme, gigantesca, que aí você fica de fato com muito cansaço para fazer. Então, assim, uma das formas mais eficazes de você enganar o teu cérebro, né? Bizarro, você fala, vou enganar minha própria cabeça? Sim, é você fazer uma coisa chamada redução de escopo.
E o que que é isso? Ao invés de você falar que você vai estudar 2 horas, você vai falar o seguinte: ah, vou abrir aqui o caderno e vou ficar 5 minutinhos. É isso. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo para vocês. Para mim, hoje é mais fácil, tá? Tipo, por exemplo, eu quero ler um livro. Aí eu vou pegar esse livro aqui que eu quero ler, e aí eu falo assim: putz, velho, hoje eu quero ler, tipo, 40 páginas. Aí eu vou ver que, pô, 40 páginas é página pra caramba, eu vou ficar mó tempão lendo aqui, e aí vai me dar muito trabalho. Aí sabe o que eu faço? Ah, quer saber? Eu vou abrir o livro, eu vou ficar aqui 10 minutinhos lendo. E aí, eu me prometo 10 minutos. Daqui a pouco eu tô lendo 20, 30, 50, 1 hora, duas. Então, assim, o ponto é esse: diminuir o escopo, diminui isso. Bota na sua cabeça que quanto mais curto e mais fácil de ser feito, mais você vai começar a fazer, mais fácil vai ser você começar a fazer. E aí, daqui a pouco você tá fazendo, e aí você nem se percebeu, você já passou mais tempo do que você deveria estar fazendo, tá? Então, assim, isso daqui é uma coisa que a gente chama de resistência à ativação. Quanto mais resistência você tiver, mais difícil vai ser você fazer. Então, você reduzindo essa tarefa, essa dificuldade, vai ficar mais fácil de você fazer e você vai começar a fazer de boa, bem simples, bem tranquilo, tá? Então, assim, começa pequeno. A dica aqui é começar pequeno. E aí, o movimento, ele vai gerando motivação e ele vai gerando a continuação daquilo que precisa ser feito, tá? A segunda técnica eu gosto de chamar eliminar gatilhos, tá? O que que a gente elimina gatilho? Se você parar para trabalhar, para você fazer as coisas que você tem que fazer, se você deixar essa maldição aqui do seu lado, e principalmente com a tela virada para cima e ainda tocando barulho, putz, cara, tu não vai conseguir fazer nada. Então, assim, alguns estudos já mostram que você deixar o celular só a tela visível para você, o teu cérebro ele já fica menos focado. Olha que bizarro. É tipo sei lá, parece um escape. Que aí, tipo, o teu cérebro, ele, ao invés de ele ficar aqui, ele já tem um pedaço já furado e já tá caindo aqui. Então, assim, o importante é o quê? Pega o teu celular, deixa ele virado de cabeça para baixo. Deixou ele virado de cabeça para baixo? Deixa no modo silencioso. Faz a atividade que você tem que fazer, nem que seja por 20, 30, 50 minutos. Mas faça aquilo sem você prestar atenção no seu celular. E aí, depois, quando você puxar o seu celular, você vai responder o que tem que responder, você vai falar com quem você tem que falar. Mas deixa de lado essas notificações. Ou tira essas notificações, pelo menos por um tempo, porque isso vai te ajudar muito. Ok? Terceira atividade que eu falo para vocês diminuírem a procrastinação, é organização. Cara, eu falo isso para vocês, pode parecer bobo, mas se você tá numa mesa ou num local de trabalho completamente desorganizado, você vai querer arrumar tudo primeiro para depois você começar a fazer. E aí isso é uma desculpa para você começar a fazer. E aí você sempre vai deixar as coisas bagunçadas e desarrumadas para você começar a fazer. Então, toda vez que você for começar a fazer alguma atividade, deixa tudo limpo, deixa tudo organizado. Poxa, a mesa, os papéis no lugar que tem que estar, deixa tudo limpo aqui, só o essencial que tem que ficar em cima da sua mesa. Se você puder, e se você tiver gaveta dentro da sua mesa, enfia o celular dentro da gaveta, deixa as coisas que você não vai prestar atenção dentro da gaveta e ou longe da sua mesa, e aí você deixa ali uma garrafa d'água, assim como essa aqui, ó. Eu deixo sempre uma garrafa d'água aqui, algumas canetas, que eu sempre deixo, papel para fazer as minhas anotações. É isso que eu deixo. E o meu livro, que eu sempre deixo ali, aqui do meu lado. Então, é isso que eu deixo aqui. É para não me distrair de forma alguma, tá? E a quarta e última atividade que eu falo para vocês é o reforço positivo. E o que que é isso? O nosso cérebro, ele tá fugindo da dor, né? Só que ele também quer ir atrás do prazer. Então você tem que usar o prazer ao seu favor. Se você fez 25 minutos de foco, 30 minutos de foco, 50 minutos de foco, se dá um descanso. Isso se chama técnica Pomodoro. Então, o que que você vai fazer? Determina um tempo que você tem que ficar fazendo o foco e depois você se dá um tempo de folga, de prazer, de descanso, de regozijo, desse reforço positivo. Por quê? Porque se você ficar se martirizando que você tem que ficar 5 horas estudando a fio, sem interrupção, sem nada, vai ficar um negócio muito maçante. Aí você vai ficar desmotivado para fazer aquilo mais vezes. Mas se você dividir essas 5 horas em
5 momentos de 50 minutos e em cada pausa você dá 10 minutos para você mexer no celular, para você mandar mensagem para alguém, para você falar alguma coisa, para você ver um vídeo engraçado, ótimo. Você está reforçando essa atividade para você. E essas pausas são fundamentais. Por quê? O nosso cérebro ele só é capaz de ficar em foco, em alta concentração, se eu não me engano, por até 90 minutos, ou no máximo 2 horas, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas eu tenho quase certeza disso, tá? Eu li isso em algum lugar, só que eu não lembro se era 90 minutos ou 120. Aí era um desses dois aí. Então a gente não consegue ficar tanto tempo assim concentrado. E a partir do momento 50 minutos até 1 hora, o nosso nível de concentração ele vai caindo. Então, por isso que eu sempre gosto de fazer pausas de 50 minutos. Deu 50 minutos? Faz uma pausa de 10, relaxa, faz o que você tem que fazer, volta para mais 50 minutos. Porque assim, a minha produtividade sempre está alta e eu nunca deixo ela cair, tá bom? Então, isso é um reforço positivo que você pode fazer para você. E para a gente poder finalizar o nosso vídeo, eu queria dizer uma coisa para vocês que, assim, de coração, procrastinar é humano. Você não é uma super máquina, você não é uma pessoa ultra mega power produtiva, que, nossa senhora, que às vezes as pessoas pregam algumas coisas na internet, que eu às vezes fico preocupado e que às vezes eu me martirizava por isso, falar, caraca, será que eu tenho que ser o cara mais produtivo do mundo? Será que eu tenho que ser o super humano? Será que eu tenho que ser o cara que eu não durmo? Será que tem que ser aquele cara que, porra, enquanto tá todo mundo dormindo, eu tô trabalhando e produzindo, sendo o cara mais monstruoso da vida? Não, de forma alguma. Só que assim, você tem que entender que procrastinar é humano, porque todo mundo procrastina, até o cara mais produtivo do mundo procrastina. Só que se você ficar vivendo preso nisso, obviamente vai roubar teu sonho. Obviamente vai roubar sua energia, vai roubar sua autoestima, vai roubar os sonhos que você quer tanto alcançar. Só que assim, uma coisa que você tem que entender é que você não precisa esperar aquela motivação maravilhosa, perfeita e energia no talo todo dia. Você precisa começar com o que você tem. Do jeito que dá, da forma que dá. E eu sempre falo isso para as pessoas: faz o que dá. Faz o que dá. Deu para fazer isso aqui hoje? Ótimo, parabéns, continua. Putz, Cláudio, eu queria ter feito, pô, 2 horas de concentração. Pô, só consegui fazer 40 minutos. Ótimo, você fez o que dava. Cláudio, hoje poxa, eu consegui somente fazer 20. Vou dar um exemplo de hoje, tá? Especificamente hoje, que eu acho que é muito interessante. Hoje eu fui na academia e normalmente eu fico 30, 40 minutos na academia fazendo meu cardio todo dia de manhã. De 6 até umas 6h40 e tal, mais ou menos assim. E hoje eu não consegui fazer os 40 minutos que eu tava passando muito mal. Eu só fiz 20 minutos. Eu me senti muito mal na academia e aí eu fui embora. Só que eu fiz o que dava. Imagina se eu tivesse ficado em casa, na preguiça ou na procrastinação. Eu fiz o que dava. Ou seja, faz o que dá. Faz o que você consegue, faz o que você aguenta, faz o que você acredita que seja possível ser feito naquele momento, porque isso é muito importante. Você não precisa esperar a motivação perfeita, como eu falei para você. Você precisa fazer do jeito que dá, com a forma que dá, ok? Então, usa uma dessas 4 técnicas que eu falei para vocês aqui e depois me conta aqui nos comentários qual que funcionou melhor para você ou qual que você vai implementar primeiro, tá bom? E se, obviamente, você curte o conteúdo, peço para você deixar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que vive procrastinando, aquela pessoa que sempre deixa para amanhã, porque isso daqui é um remédio para as pessoas que procrastinam demais e que querem fazer aquilo acontecer. Porque às vezes a pessoa ela procrastina e ela fica chateada por isso. Eu queria que você mandasse esse vídeo para aquela pessoa procrastinadora, beleza? E para a gente poder finalizar, eu quero deixar uma frase para você que é a seguinte: o seu futuro, ele depende das ações que você toma hoje. Então, bora agir na direção que você precisa seguir, ok? Então, no mais é isso. Muito obrigado. Um ótimo dia, uma tarde, uma noite, independente do momento que você esteja assistindo. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.